E você foi mudando o teu jeito de se portar? Como foi esse impacto? Foi muito gradativo, até em relação às gírias. Eu tenho aulas antigas inclusive as minhas novas alunas, às vezes eu dou algumas aulas bem antigas de bônus, elas falam, meu Deus, Fran, você parece outra pessoa. Eu falava muito palavrão, eu falava muitas gírias, falava, várias gírias, assim, Nossa, eu não consigo imaginar você falando palavrão. Olha. Juro. Eu falava, eu achava assim o máximo. Eu fazia igual você fazia com as suas amiguinhas que queria se enquadrar. Porque naquela época do marketing digital, todo mundo dava aula despojado, sabe? Xingando e tudo mais, eu também queria me enquadrar. E aí eu ia para esse lado. Então eu mudei muito. Eu mudei a minha vestimenta, eu mudei a minha forma de andar, a minha forma de falar, o meu tom de voz. Assim, é uma mudança muito completa, mas não é uma mudança rápida. Não é uma mudança rápida. Eu até acredito nas cirurgias de Deus. Acredito que se você pedir para Deus, Deus faz uma cirurgia no meu coração, me muda. Eu acredito muito nisso. Mas comigo foi uma coisa, eu sempre fui muito racional. Meu pai sempre dizia, a Fran tem resposta para tudo, na ponta da língua. Eu sempre fui muito assim, racional, então eu precisei ter aquele tempo lendo, estudando, pra ser convencida, para ser convencida, exato. E aí foi aos poucos, e aí eu fui mudando, palavrão realmente é uma coisa que não convém. Você acha que isso foi mais gradativo porque você buscou primeiro nos livros e depois na palavra? Talvez se você tivesse buscado primeiro na palavra, essa mudança viria mais rapidamente através do Espírito Santo? Acho que você está certa, eu acho. Mas eu sempre tive aquilo que a gente também conversou no começo, de me sentir um pouco... No controle, assim? Não, eu acho que é por causa de como eu tive uma família um pouco distante, eu não consegui enxergar em Deus um pai. Assim, na minha casa eu não tive muita familiaridade, eu não sabia o que era família. Como que com Deus? Como seria isso? Então eu sempre acabei deixando Deus ali de lado, vou indo aos poucos. Foi uma coisa assim. Sim, porque eu percebo isso, por que eu falo, né? Dessas duas coisas trabalharem juntas, e porque só uma coisa eu creio que não funciona, porque a gente vê muita mentoria, muito coach, muita gente dando dicas, e a gente pode alcançar um objetivo, sim, mas aquilo que Deus quer, se Ele não estiver junto ali nessa jornada, ou vai ser mais demorado, ou até você não vai encontrar. Exatamente. Né? E muitas vezes é isso, a gente fica confiando tanto num mentor, tanto isso, e esquecendo que Deus tem que estar ali junto naquele processo, e que aquilo vai ser mais rápido. E está tudo ali na palavra de Deus. E eu falo, eu não sei nem se você, eu acho que eu já falei isso há muito tempo atrás, mas eu, nessa época aí de empoderamento, eu estava eu estava gravando um curso que estava praticamente pronto, porque as mulheres me viam como uma mulher independente, a mulher que conquista, que faz, que acontece. A gente quer saber como que você faz tudo, enfrenta tudo, tarará. E eu era assim, eu tenho a fórmula, é só você fazer, conquistar. Então eu fiz o curso, só que a minha conversão foi no final do curso. Eu tinha feito... Você estava gravando? Tinha terminado de gravar, estavam editando, entrou a pandemia, meu pai ficou doente. Meu pai era o meu porto seguro, era o meu Deus na terra, eu falo. E daí, o que aconteceu? Quando eu tive a minha real conversão e eu tive esse encontro com Deus, com o Espírito Santo, que foi muito impactante, foi numa semana, assim, bum, tudo aqui, eu olhei para aquele curso e falei, isso não tem sentido. Olha só. Eu falei, eu não vou ensinar uma coisa que não tem mais sentido para mim. Eu falei, então eu percebo que só isso, sem ter a palavra de Deus, sem ter a direção que Ele dá, o quanto só retarda aquilo que a gente poderia conquistar. Retarda, a vida pode ser muito mais em paz. A vida pode ser muito mais ordenada, de acordo com as leis de Deus, com o método de Deus. É o melhor método que existe. Não tem outro que vai suprir, ser melhor, não tem. Sim. E nesse processo, o que foi mudando primeiro? Mudou primeiro o quê? O teu jeito de ver as pessoas, de se ver? Como que foi? A minha relação com a carreira.
eu parei de adorar a carreira Uhum. e comecei a entender que aquilo me levaria a uma doença mais grave. Doenças já tinham me levado, né, doenças, mas me levaria a uma morte ali. Com certeza eu ia pro fundo do poço, porque eu tava muito ali. Então, a primeira mudança foi essa. E é um tipo de idolatria, se você pensar. Totalmente! Você coloca ali a sua carreira, você se sente ali, você própria, é o próprio Deus que você Exato, própria nem se precisa adora. de Deus. Pra que Deus, você pensa? Se é eu tenho a mim mesma, É. se eu posso fazer, se É. eu sou capaz, se eu sou competente. É. Você acha que a tua competência está acima de Sim, Deus, da sim. vontade de Deus? Sendo que se ele fizer assim, você Acabou, perde tudo. acabou, Você acabou para de sua respirar, vida, acabou. Cadê sua exatamente, carreira? acabou. Cadê O que tudo? você tem além da sua carreira? É uma loucura, né? E às vezes a gente fica tão iludido e a gente vê pessoas, eu vejo hoje, eu fico tão entristecida, preocupada, vendo as pessoas, só quero prosperar financeiramente, quero mais, dinheiro, quero dinheiro, mais dinheiro, mais fama, exatamente. mais seguidor, mais isso, mais aquilo. Exato. Eu falo, gente, elas estão indo mais pro fundo do buraco e não estão vendo, Exato. achando que está subindo, está descendo. Perfeito. É uma loucura, né? Quando a gente passa a perceber, daí só que quem ainda não nota acha que a gente que tá, né, biruta. Sim. Mas... Nossa, é o que eu recebo vários comentários assim. Que fala, nossa, eu preferia de eu tô antes. desestimulando as mulheres a conquistarem a independência delas. Que se não fosse o feminismo, eu nem poderia estar falando essas abobrinhas na internet. Elas falam isso. Mas eu tô cumprindo ali o meu papel como cristã. Uma vez eu recebi um comentário desse, eu falei, moça, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui cumprindo o meu papel. Sim. Porque as pessoas acham que a gente precisa falar o que elas querem ouvir. Mas não, eu vou falar aquilo que Deus me manda falar. Ponto.